A paz do Senhor Jesus, meu nome é Osmar, amém? Amém, eu me chamo Suzy. Nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus e também para ministrar sobre a vida de vocês acerca dos louvores. Esse louvor, ele fala como você foi gerado no altar. O Senhor, ele tem propósito nas nossas vidas, o Senhor, ele tem promessas nas nossas vidas. Muitas das vezes, o tempo da espera, ela dói, muitas das vezes a nossa fé, ela esmorece. Não adianta correr daquilo que Deus tem para a sua vida, porque você foi gerado no altar. O que Deus falou na tua vida vai acontecer, vai se concretizar. Porque a palavra do Senhor fala em Filipenses, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Então deixa o Senhor tocar na tua vida através deste louvor. Para Deus nada é impossível. Deus, ele está te esperando no altar. Você foi gerado no altar. Por causa disso é impossível você fugir do teu destino. Tô te esperando no altar. Te fiz promessa desde o ventre. Você não está sozinho. Você foi gerado no altar. Por causa disso é impossível você fugir do teu destino. Tô te esperando no altar. Te fiz promessa desde o ventre e você não está sozinho. Sabe, tá rodeado de pessoas, mesmo assim você se sente tão sozinho. E essas noites mal dormidas é tua alma com saudades do altar, saudades da intimidade comigo. Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas sou eu te chamando para o encontro, relacionamento. Tô te esperando no altar. O altar te espera. Tô te esperando no altar. Filho amado, você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você, filho amado. Sabe, tá rodeado de pessoas, mesmo assim você se sente tão sozinho. E essas noites mal dormidas é tua alma com saudades do altar, saudades da intimidade comigo. Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas sou eu te chamando para o encontro, relacionamento. Tô te esperando no altar. O altar te espera. Tô te esperando no altar. Ó filho amado, você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como um vaso
que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você, filho amado. Tô te esperando no altar, filho amado. Aleluia! Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvar a Deus é maravilhoso, é bom. Depois deste louvor, eu vou deixar uma breve, rápida meditação. É uma palavra que vai de encontro ao seu coração, embora é um pouquinho, uma palavra um pouquinho aí chamando a atenção acerca das lideranças, vamos dizer assim, eclesiásticas, para todo pastor. Eu vou fazer uma meditação para todo líder de alguma denominação ou de alguma igreja, digamos assim. Depois dessa linda mensagem através dessa canção, você vê que você é especial, você líder, você que é um pastor. Acredito eu que não deve ser muito fácil lidar com as circunstâncias, com tanta dificuldade que um líder que está à frente de um ministério, à frente de uma igreja, com responsabilidade grande, para estar apacentando as ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ser breve, quero tentar ser breve, até porque o que eu separei aqui é um pouco extenso, mas eu vou tentar correr aqui. Não vou fazer com tanta calma, vai ser um pouco corrido, porque em pouco tempo eu quero esboçar tudo aqui, o que eu fiz aqui. O tema é simples. O tema é um tema que todo líder, todo pastor sempre fez essa pergunta: por que o meu ministério não cresce? Por que a minha igreja não cresce? Não cresce em qualidade, um ponto, não cresce em números e também não cresce no mundo espiritual aí acerca dos dons. Eu louvo a Deus pela graça que Deus tem me dado de me dar e me trazer esse esboço na qual eu vou estar aqui passando para vocês. E acredito que pode ser benéfico para a sua vida espiritual, pessoal, particular aí, e que o seu ministério venha crescer, venha expandir, venha trazer uma expansão e venha frutificar para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que traga um avivamento, que acende a chama do altar, como foi cantado. O tema, se fosse para dar um tema, seria esse: como fazer a minha igreja crescer. Eu fiz um esboço aqui, quero ser breve, vou tentar, está muito grande. Mas o texto base, nada mais, nada menos apropriado para o tema na qual eu quero aqui dissertar, está lá no Evangelho de João. Se você quiser anotar, eu não vou ficar falando todos eles, mas eu vou falando aqui. Depois, se você quiser anotar, você anota, depois você confere, fica mais fácil. Você não vai ganhar muito tempo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso número 12, essas são as palavras de Jesus que ele disse aos seus discípulos antes de ser crucificado.
está escrito assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras fará, maiores, porque eu vou para junto do Pai. Essa é uma palavra que fala ali, Jesus está antes da sua crucifixão, e ela se deu nesse dia mesmo que ele fala essas palavras para seus discípulos. E eu gostaria aqui de tentar passar algumas coisas acerca do ministério de Jesus. Como Jesus trabalhou. Como que um homem conseguiu, com 12 discípulos, homens simples, alguns pescadores, alguns publicanos, cobradores de impostos, conseguiu viralizar, vamos dizer assim, o mundo. Conseguiu, com 12 homens, fazer hoje a igreja mundial. Esse homem Jesus. Vamos pegar aqui alguns exemplos que ele nos deixou, e se isso for benéfico para o seu ministério, que você medite nessa palavra, medite nesses capítulos, nesses versículos. Eu vou esboçar aqui um pouco, mas eu vou deixar os versículos para você conferir depois, fica mais fácil. Jesus é batizado no Rio Jordão. Logo que ele é batizado, ele vai iniciar seu ministério. Ele vai para o deserto, e ali logo depois que ele é batizado, Lucas, deixei aqui no esboço, lá em Lucas, no capítulo de número 6, versículo número 17, Jesus sobe o monte naquela noite e vai orar. Ele até então não sabia quem seriam os seus discípulos. Deixa eu destacar aqui logo, a palavra discípulo quer dizer aluno. Vai ajudar bastante. Jesus, ele sobe no monte para orar, a fim de que Deus lhe dê para ele discípulos homens na qual ele possa trabalhar no seu ministério. E assim ele fez. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 17. Eu já quero começar a aplicar aqui. Você, pastor, você, líder, ora para Deus mandar pessoas para que você possa trabalhar com ela. Então já temos um primeiro ponto. Ora para Deus mandar pessoas, para Deus te dar pessoas, enviar pessoas para a sua congregação, para a sua denominação, para que você possa começar o ministério, trabalhar com ela. Logo que nós estamos falando do início aqui. Isso já é um primeiro ponto. Logo que Jesus tem os 12, vou correr, não dá para ficar amassando muito. Logo que Jesus tem os 12, ele começa a ensinar os seus alunos, parentes, discípulos, fecha parênteses. Ele começa a ensinar esses alunos, logo discípulos. Ali Jesus vai montar o seu seminário teológico. Este seminário teológico de Jesus é um seminário teológico num período integral, onde os discípulos passavam 24 horas com Jesus. Para onde Jesus ia, pregava, curava, batizava, ele estava com seus alunos. Temos os outros 70 discípulos também, mas esses aqui são os que Jesus passou por um período passou por um período integral com Jesus. São esses 12. E nós temos, primeiro Jesus orou para que Deus desse esses discípulos. Segundo ponto, na característica do ministério de Jesus. Jesus, ele montou o seu seminário teológico. A sua congregação, a sua denominação. Você que ora por pessoas, para que Deus mande pessoas para a sua denominação, logo você precisa educar essas pessoas no ministério, o seminário teológico. Logo depois desse seminário teológico, nós vamos andar um pouco mais. Jesus, ele, em Mateus capítulo 11, 1, ele ensinava seus discípulos. Ali, isso nos demonstra
que a igreja necessita disso. Nós precisamos ter qualidade, sim, dentro do ministério, para crescimento pessoal das pessoas que vão estar ministrando para outras vidas. Então nós temos, primeiro o pastor deve orar pelos seus discípulos, depois, logo ele vai começar a ensinar, e a educação, que é o ministério teológico. Logo do ministério teológico, os discípulos passaram 3 anos e 6 meses com Jesus, aprendendo tudo acerca do reino e da vinda do Senhor, da sua ida, da sua volta, tudo acerca de Deus. Eles estavam num seminário teológico integral, certo? Então, os discípulos, os alunos, passaram 3 anos e 6 meses aprendendo com o Mestre Jesus acerca do ministério. Então, você, pastor, é necessário sim uma capacitação, uma educação, um ministério teológico no seu ministério, para que essas vidas venham crescer. Vamos correr aqui. Então, eles passaram 3 anos e 6 meses com Jesus, os discípulos. Jesus os envia. Mateus, outro ponto, Mateus 10, 18. Jesus envia seus discípulos. No 10, 19, o Mateus 10, 19, eles expulsam demônios. E você também precisa pôr os seus discípulos para trabalhar. Não tenha medo. Nós vemos muito isso, talvez nós vemos muito dentro de denominações. Primeira coisa que um líder ele tem que ter em mente, que ele não pode ter problemas. Olha o texto que eu li. Ele não pode ter problemas que os seus discípulos pode chegar a fazer obras maiores do que as dele, que é o pastor local, que é o líder espiritual daquele aluno. Jesus disse, Jesus sendo Deus, ele disse para os seus discípulos que os seus discípulos fariam obras maiores do que a dele. E fez, porque os seus discípulos, eles foram enviados para os gentios. Logo, a palavra gentios quer dizer pagões. Jesus, ele foi enviado para os judeus. Ele não pregou fora da nação de Israel. Já os discípulos não. Temos o apóstolo Paulo, que foi para a Grécia, que passou ali pelas regiões da Macedônia, pregou para romanos, enfim, só por um exemplo. Vamos andar aqui. Logo depois que Jesus ele foi com seus discípulos, ele põe os seus discípulos para trabalhar, e durante esses 3 anos e meio, num período integral, o seu seminário teológico com os seus discípulos, Jesus, logo depois da sua crucificação, depois da sua ressurreição, Jesus passa 40 dias, 40 noites com os seus discípulos, ensinando acerca do reino vindouro. E lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo de número 22, a Bíblia Sagrada relata que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Isso foi antes de Atos capítulo 2, da descida de Pentecostes. Então, você pastor, você precisa multiplicar o que tem na tua vida, nos seus discípulos, nos seus alunos. Você precisa dividir, compartilhar a unção que é sobre a sua vida, para que os seus discípulos vão e deem frutos. Logo que você, ali, João capítulo 12, capítulo 16 também fala um pouco, João 12, vai falar acerca da videira e dos ramos. Se você, pastor, está ligado na videira, você precisa dividir os dons. Lembra da palavra acerca dos talentos? Você precisa multiplicar os dons. Não tenha medo. Assim como Jesus fez, ele soprou sobre os seus discípulos e logo depois ele é assunto aos céus. Atos capítulo 1, versículo de número 9, ele é assunto ao céu, ele sobe e ele pede para que os seus discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
Ora, às vezes quando nós começamos a nos identificar com a palavra de Deus, quando nós começamos a identificar com a palavra de Deus, nós temos que ter isso em mente. Nós precisamos estudar, sim. Precisamos nos capacitar, sim. Por exemplo, Jesus, ele fez isso com os seus discípulos. Ele preparou os seus discípulos num seminário teológico, onde ele fez que os seus discípulos ficassem ali e fossem capacitados para a boa obra. Deixa eu andar mais um pouquinho. Logo em Atos 2, na descida do Espírito Santo, ali é a capacitação do Espírito. Ali são os dons que foram dados. A sua igreja precisa de dons. Você percebe que em alguns ministérios você vê pastores sobrecarregados, onde só ele ministra, só ele prega. Se tem culto terça, quinta, domingo, quarta, sexta, onde só ele ministra, talvez, uma certa feita, eu vi um pastor e ele dizia isso, que ele era um homem que andava numa santidade assim tão estrondosa, que ele não tinha essa capacidade, essa flexibilidade, assim como Jesus foi, de acreditar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não acredita nos seus discípulos que você instrui, deixa eu te dizer algo para você. Você está no caminho errado. Você vai dar em nada seu ministério. Sabe por quê? Se você é o líder deles. Porque o líder, ele é aquele que capacita, ele é aquele que disciplina e ele é aquele que coloca no caminho para que a pessoa vá e que a pessoa venha crescer no ministério. Então, se o líder não confia nem nos seus discípulos, meu irmão, a obra não vai dar em nada. Por quê? Se é ele que disciplina, se é ele que está capacitando, mas ele não acredita nos seus discípulos, nos seus alunos, naqueles que vão ser futuros pastores do ministério, futuros homens que vão ministrar para outras vidas, que vão ajudar ele. Se ele não acredita, não vai dar em nada o ministério dele, porque ainda ele não entendeu o que é ser um pastor, o que é ser um líder. Porque o líder é aquele que capacita, é aquele que disciplina, é aquele que põe no caminho, é aquele que mostra o caminho. Então, é aquele que dá o norte, aspas, para a vida dos seus alunos. Assim foi com Jesus. Vocês vão e vão fazer obras maiores que as minhas. Então, o pastor, o líder, ele tem que confiar nos seus liderados. Porque é ele quem está dando a sustentabilidade do ministério nas mãos dessas pessoas que vão crescer junto com ele. A capacitação dos dons do Espírito, ali em Atos 2, na igreja não é diferente. Porque um pastor, mesmo que ele seja pastor local, ele não tem o dom de cura. Talvez ele pode ter o dom de cura. Mas talvez ele tenha um dom de cura, ele não tenha um dom da ciência. Talvez por ele ter esses dois, ele não tenha o dom do discernimento do Espírito. Talvez por ele não ter o dom do discernimento do Espírito, ele não tenha o dom das maravilhas. E são diversos os dons. Então, um pastor local, ele não tem todos os dons. Como ele vai ter todos os dons? Capacitando pessoas. E Deus vai enviar pessoas para o ministério local deste pastor, para que ele venha ter todos os dons. Porque Deus envia pessoas com sonhos e projetos e planos de Deus, com dons diferentes, diversificados do pastor, daquele local, né? Para que a igreja seja completa. Lembra de Moisés? Quando seu sogro Jetro disse para ele levantar pessoas, líderes, que o ajudassem? Agora pensa você, um pastor que prega, já percebeu isso? Eu tenho a sensibilidade, eu percebo isso. O pastor prega domingo, prega segunda, prega terça, prega quinta, prega sexta, prega todo dia. Tem hora que você olha nele, parece que você já sabe até o que ele vai falar. Então, a igreja, eu gostaria aqui de falar, tem um ministério, eu não vou falar o nome, por ética, até os porteiros, nada contra os porteiros, eles são pastores. Por quê? São diversificados os dons, para que a igreja venha crescer. E para não ficar só nos pastores, as pessoas que os pastores vão lidar dentro do ministério,
eu separei aqui 3 grupos de pessoas que tem dentro de um ministério, que foi assim na vida de Jesus. Temos o primeiro grupo, que são o grupo dos íntimos. Jesus tinha 3 grupos com ele. O grupo dos íntimos são Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram amigos de Jesus. E esses 3 foram onde os outros demais praticamente não foram. Eles eram íntimos de Jesus. Portanto, o pastor não vai ter muitos. Porque dos 12, 3 eram íntimos. Agora nós temos um outro grupo. Então o pastor vai ter esse grupo, não vai ser muito, mas vai ter. Agora nós temos um outro grupo. Esse grupo ele é maior. É o grupo de Tomé. Eu coloquei o grupo de Tomé. O grupo de Tomé é aquele assim, percebe, dentro da liderança, que sempre tem aquele assim, pastor, eu só acredito vendo. O pastor fala assim, vou abrir um ministério na outra cidade. Aí tem o grupo dos íntimos, que são poucos. Aí vai ter o grupo que é a maioria, que são o grupo do Tomé, certo? Que são os 8. São 8. Então são a maioria dos 12. Aí esse grupo de Tomé é aquele, pastor, só acredito vendo. Então vai ter um pouco mais de trabalho. Agora nós temos um outro grupo, que é o terceiro grupo, que é o último, que é o grupo do Judas. Esse é a minoria, mas faz um estrago no ministério. Porque Judas, apesar de muitos falar que ele é o traidor, embora ele foi o traidor, mas Judas foi aquele que pôs Jesus à prova. Porque Judas é o seguinte, Judas não era um idiota. Não vai entregar Jesus, não. Ele era um erudito, ele era extremamente inteligente, e ele achava como Jesus, de tanto Jesus pregar, falar que ele é o Messias, que ele é o rei, que ele viria, que o seu reino, ele falou assim, não, então eu vou mostrar para os saduceus, para os fariseus, que Jesus é aquele na qual veio para ser o Messias, então ele entrega Jesus. Deu para entender, amados, o que é o ministério? Não tenha medo de crescer. Fazendo assim, você vai crescer. Seu ministério vai crescer, vai fluir para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Você anotou os versículos, os capítulos aqui que eu disse. Igual como eu disse, eu poderia entrar um pouco mais, mas eu vou ser breve para não tomar muito tempo, mas deu para ficar claro, certo? Seja como Jesus. Acredite nos seus liderados e faça com que a sua igreja venha crescer. E talvez as pessoas que tem dentro do seu ministério vão mais longe que você. Vai carregar o nome da tua igreja, vai abençoar a tua igreja. Amém? A minha esposa vai cantar mais um louvor e as minhas palavras findam por aqui. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Jesus, amém. Aleluia. Você, pastor, seja abençoado por essa palavra. Amém? Deus dá a visão, a gente passa. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Não tenha medo de errar, pastores. Não tenha medo de errar. Jesus sabia que Judas o trairia. E mesmo assim, Jesus fez questão que ele fizesse parte do ministério. Mesmo sabendo. O ministério, ele é um risco que você vai ter que correr. Por quê? Se não tiver erros e problemas dentro da sua igreja, não vai precisar do pastor, porque o pastor está ali para corrigir. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Receba aí dom, sabedoria para liderar. Minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração
Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Aleluia, Jesus. Glória, Jesus. Glória, 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 Jesus. Dá-me tuas asas pra te alcançar. Vai avivar a tua igreja, teu ministério. Vai crescer, assim como Jesus foi. Aonde tu estás? Jesus sabia as dificuldades dos seus discípulos. Jesus, ele foi com Pedro, que muitas das vezes errou, foi falho. Jesus permaneceu, foi até o fim. Com João, com Tiago, mesmo sabendo das suas limitações, assim como foi com Judas, mesmo sabendo do traidor, ele foi até o fim. Não tenha medo de errar. Nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim Usa aí um exemplo de habitas em mim. um grande revolucionário. Ele era Deus. E mesmo sendo Deus, ele sabia dos falhos dos erros dos seus discípulos. E mesmo assim ele apostou. Ele intercedeu, ele orou, teve dificuldades, teve acertos, teve erros por conta dos seus discípulos. Mas foi até o fim. E através desses 12, hoje nós temos a Igreja Universal, Mundial, a Igreja que Jesus vai ministrar. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí fica a palavra de Deus, assim como eu disse, Jesus, mesmo sendo Deus, ele apostou nos seus discípulos. É lógico, é claro que eu não estou dizendo para você colocar qualquer um na tua igreja, na tua denominação, na tua congregação. Qualquer um você vai levantando, vai pondo na obra. Mas só para refletir um pouquinho acerca da igreja. Há quanto tempo você não unge um obreiro na sua igreja? Existem pastores que talvez tenham aí 15, 20 anos de ministério. E se perguntar para ele, faz 20 anos que ele não unge um obreiro. Então eu deixei o exemplo de Jesus. Orou para que Deus mandasse os discípulos. 2. Jesus ensinou os seus discípulos. Seminário teológico na sua denominação. 3. Jesus os enviou. Não tenha problema de colocar os seus liderados para fazer a obra. Certo? E deixa os dons do Espírito fluir na tua igreja. E divide, multiplica os dons que foram colocados nas suas mãos, que Jesus vai cobrar. Não tenha problema em ungir e enviar pessoas no seu ministério para fazer a obra. Os discípulos carregavam o nome de discípulos, pois eles eram alunos. Depois eles tiveram a nomenclatura de apóstolos, ou seja, os enviados ou enviados. Então, fica aí uma pergunta para você refletir. Qual foi a última vez que você ungiu uma pessoa a obreiro na sua igreja? Se faz tempo, você já percebeu que a sua igreja parou de crescer. Porque é um ciclo. Você unge, foi para outro ministério, foi para outro lugar. Você vai ungindo e você vai fazendo discípulo, vai ungindo, vai fazendo discípulo, vai ungindo.
vai fazendo discípulos, vai ungindo, assim o seu ministério vai crescer. Porque ovelha gera ovelha, certo? Então fica aí essa meditação que Deus colocou no meu coração, graças a Deus, Ele nos dá e a gente passa. E louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Minha esposa vai falar? Quer falar? Não, amém. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus que deu seu único filho em favor dos nossos pecados, em favor das nossas falhas. Este Deus que eu clamo, este Deus que eu rogo. Aleluia. Receba da parte de Deus, seja edificado, seja transformado pelo poder da palavra de Deus. E o único nome aqui que tem que ser glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado é o teu santo nome. Amém.